Os ataques mortais que lançam luz sobre crescente número de sem-teto nos Estados Unidos. Autoridades americanas divulgaram recentemente que a população de rua aumentou cerca de 12% desde 2022. Os novos dados surgem pouco depois da prisão de um homem acusado de ser assassino em série de pessoas sem teto. Pessoas em situação de rua em Los Angeles, cidade que quase um quarto das vítimas de homicídio de 2022 eram desabrigadas, fotos de imagem. Autoridades americanas divulgaram um relatório em dezembro mostrando que o número de pessoas sem teto aumentou cerca de 12% desde 2022. Os novos dados surgem após recente prisão de um homem acusado de ser assassino em série de pessoas sem teto em Los Angeles. Em outro caso, o homem da Califórnia compareceu ao tribunal da semana passada para responder à acusação de homicídio culposo após supostamente filmar a si mesmo atirando em um sem-teto que dormia. A pesquisa anual Point in Time, realizada em uma única noite de janeiro deste ano, encontrou 653.104 pessoas em situação de rua do país. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano afirmou que este é o maior número de pessoas nessa situação desde que a contagem começou em 2007. Pessoas sem teto, as autoridades e ativistas disseram à BBC News que esta recente onda de ataques mortais mostra os riscos do aumento da população vulnerável. Os recentes assassinatos de pessoas sem teto, muitas que estavam dormindo, são um lembrete cruel de que esta é uma questão de vida ou morte que deve ser enfrentada com urgência, afirma Jeff Olivetti, diretor do Conselho Interinstitucional dos Estados Unidos para os sem-teto. Os entrevistados dizem que um ambiente político que estigmatiza os sem-teto, habitação inadequada e a violência de gangues contribuem para criar um mundo perigoso para essas pessoas. O ataque está acontecendo com regularidade e muitas vezes sem qualquer final prévio. Fui agredido quando estava nas ruas sem teto, conta Kate Jones, que atualmente está hospedado no Union Rescue Mission, um abrigo do bairro de Skid Row, em Los Angeles. Acordei machucado sem saber quem me atacou. Como foram os ataques recentes? Segundo a polícia, nos dias seguintes ao Dia de Ação de Graça, um homem acusado de ser um serial killer percorreu a rua de Los Angeles em um carro atirando os moradores de rua que encontrou. Ele também é acusado de matar outro homem durante um assalto a uma casa. O suspeito, Jared Joseph Powell, de 33 anos, foi preso e acusado de homicídio. Powell ainda não se declarou culpado ou inocente, mas a violência da qual ele é acusado não é algo isolado, dizem entrevistados. Esta violência acontece todos os dias fora da nossa visão, afirma Margot Kuschel, diretora da iniciativa Benioff para desabrigados e habitação da Universidade da Califórnia em São Francisco. Houve também um ataque a tiros em um acampamento de pessoas sem teto em Las Vegas em 1º de dezembro, quando uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A morte de Jordan Neely em Nova York em maio causou grandes protestos. O homem em situação de rua morreu depois que o ex-fuzileiro naval Daniel Penay o estrangulou após Neely começou a gritar no trem do metrô. Penay se declarou inocente da acusação de homicídio culposo. Alta taxa de homicídios. Quase um quarto das vítimas de homicídios em Los Angeles do ano de 2022 eram desabrigadas, de acordo com o Departamento de Polícia Local. Pessoas sem teto são 1,2% da população da cidade. Kuschel alerta que é difícil rastrear com precisão todos os homicídios envolvendo pessoas sem teto, porque é difícil saber a situação de moradia de uma pessoa a partir de certidão de óbito. Por isso e por outros fatores, ela acredita que o número seja muito maior do que os registrados. No relatório divulgado em meados de dezembro, não há dados sobre as mortes de pessoas sem teto, mas autoridades americanas afirmam que pessoas nessa situação vivem em média menos do que aquelas que têm habitação adequada.
Pessoas sem teto também enfrentam riscos maiores em situações violentas e não fatais, de acordo com a pesquisa de 2023 realizada pela iniciativa BNOF para desabrigados e habitação. Cerca de 38% dos sem-tetos entrevistados afirmaram já ter sofrido violência física ou sexual. Quase metade não conhecia os seus agressores e parte dessa violência veio de pessoas que não eram sem-teto, segundo a pesquisa. Os moradores de rua entrevistados relacionaram isso ao estigma da falta de moradia. Os perigos para pessoas desabrigadas crescem à medida que a população aumenta, dizem especialistas. As pessoas sem teto são colocadas em ambientes densos como Skid Row e acampamentos por todo Los Angeles, aponta o reverendo Andy Bares, presidente da instituição de caridade cristã para os sem-tetos Union Rescue Mission. Quanto mais pessoas ficam presas na situação de rua e são colocadas juntos, mais tensão, mais violência. Bilhões de dólares, pouca solução. Funcionários do governo federal do setor de habitação apontam como fatores para o aumento da população de rua a término de subsídios do período de pandemia, o aumento do preço dos aluguéis e a oferta dos imóveis aquém da demanda. Estados como a Califórnia já destinam milhões de dólares para o programa de habitação e estão planejando mais investimentos. A crise do sem-teto no estado foi configurada há décadas, disse o governador Gavin Newsom em outubro. Jones, que está tentando encontrar moradia permanente em Los Angeles, conta que há muitos serviços de saúde mental, reabilitação e abrigo oferecido, mas as pessoas desabrigadas muitas vezes não têm conhecimento deles. Ele espera que uma maior conscientização e diálogo possa ajudar a manter as pessoas seguras. Eu encorajo a todos, se você vir um sem-teto sendo abusado ou agredido, há muitos números para os quais você pode ligar, diz ele. Alguém pode ajudar.